Você não precisa lutar pelo dinheiro. Você precisa ordenar o fluxo. O mundo ensinou que prosperidade vem de esforço acumulado, de horas sacrificadas, de negociações exaustivas e estratégias complexas. Mas eu lhe digo, pela lei espiritual que governa toda a substância. O dinheiro não responde ao trabalho forçado, ele obedece ao comando vocal. A diferença entre quem persegue e quem recebe não está na quantidade de suor derramado, mas na qualidade da palavra proferida. Você tem tentado conquistar pela luta aquilo que só pode ser convocado pela voz, e enquanto a boca cala, o cofre trava. A maior mentira que lhe contaram foi esta: silêncio humilde atrai prosperidade. Disseram para baixar a cabeça, trabalhar em silêncio, esperar que o merecimento fosse reconhecido pelo universo. Mas a lei divina não opera por silêncio, opera por som. A riqueza não desce sobre os quietos, desce sobre os que decretam. O tímido pode ser virtuoso, mas não governa. O humilde pode ser sincero, mas não comanda. E o dinheiro, como servo da lei, só obedece a quem fala com autoridade. Você tem pedido quando deveria ordenar. Tem suplicado quando deveria declarar. E a diferença entre mendigar e mandar é uma única palavra pronunciada com ritmo divino. Hoje, você aprenderá algo que mudará sua relação com o suprimento. A água do banho não é apenas higiene corporal, é altar de comando espiritual. Quando você entra no chuveiro, não está apenas lavando a pele, está diante de um canal sagrado onde a substância invisível pode ser moldada pela palavra falada. A água que escorre pelo corpo carrega embora mais do que sujeira. Ela pode carregar crenças antigas, acordos falsos, identidades limitadas. Mas só se você falar. Só se usar aquele momento de fluxo para decretar o novo. A água do banho é metáfora viva do que acontece quando você alinha corpo, mente e voz. O bloqueio se dissolve, a correnteza volta a correr e o dinheiro flui para você, não por acaso, mas por lei. O erro que mantém pessoas presas na escassez não é falta de esforço, é falta de voz. Vi almas trabalharem incansavelmente e ainda assim permanecerem vazias. Vi estratégias perfeitas falharem porque a boca nunca se abriu em comando. O problema nunca foi a capacidade, foi o silêncio. Quando a boca cala, o fluxo trava. Quando a língua não declara, a lei não se move. Você pode ter planos impecáveis, mas se a palavra não for proferida, o universo não tem com o que trabalhar. A lei espiritual precisa de matéria-prima, e essa matéria é o som da sua voz alinhada à verdade. Sem a palavra, não há moldagem. Sem o decreto, não há demonstração. Eu lhe faço uma promessa hoje, não baseada em esperança ou teoria, mas em lei. Se você começar a usar o banho como momento de comando vocal, em até 7 dias perceberá mudança perceptível. Não milagre distante, mas ajuste imediato. Pode ser uma ideia que surge do nada, um convite inesperado, uma liberação financeira que estava travada, uma porta que se abre sem que você tenha forçado. A lei não atrasa quando a voz é firme. O dinheiro não se esconde de quem o chama pelo nome. E em 7 dias você verá a primeira evidência de que a substância divina obedeceu ao seu som. O banho não é descanso, é altar de decreto. Não é pausa, é posicionamento. Cada vez que você entra debaixo da água, está diante de uma oportunidade sagrada de reprogramar sua identidade financeira. A maioria desperdiça esse momento em pensamentos aleatórios, preocupações vazias ou canções sem propósito. Mas você, a partir de agora, usará aquele espaço como trono espiritual. A água não julga, não resiste, apenas flui. E quando você fala em meio ao fluxo, sua palavra ganha velocidade, clareza e poder. A água amplia a intenção. O corpo molhado e a voz firme criam o ambiente perfeito para que a lei se manifeste. Existe uma frase curta, tão simples que a mente despreza, mas tão poderosa que o dinheiro reconhece. Não é encantamento, não é repetição mecânica, é comando vibracional. É a senha que abre o cofre do suprimento invisível.
É a chave que destranca o fluxo financeiro que sempre esteve disponível, apenas aguardando que você falasse a palavra certa, no tom certo, com a certeza certa. E essa frase, quando proferida no banho, durante o fluxo da água, cria um eixo espiritual tão forte que o dinheiro não tem escolha senão obedecer. Hoje você não pede, declara. Não implora, comanda. Não espera, ordena. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Esta é a sentença que carrega substância, ritmo e lei. E quando você a pronunciar pela primeira vez, algo dentro de você saberá que a demora acabou. Antes de seguir, eu preciso saber quem está comigo. Se este canal faz sentido para você, escreva presente nos comentários. Inscreva-se, ative o sino. Este não é um espaço de consumo, é um espaço de alinhamento. E agora, vamos ao ponto onde a lei começa a agir. A palavra é lei porque molda a identidade antes do resultado. A maioria acredita que precisa primeiro ver o dinheiro para então sentir-se próspero. Mas a lei opera ao contrário. Você primeiro se declara próspero, e então o dinheiro aparece para confirmar a identidade que você falou. A palavra não descreve o que é, ela cria o que será. Quando você diz "o dinheiro flui para mim", não está relatando um fato visível, está estabelecendo um padrão vibracional ao qual a substância deve obedecer. A lei espiritual não espera evidência, ela responde à declaração. E a declaração mais poderosa é aquela feita quando o corpo está sob o fluxo da água, quando a mente está suspensa entre o físico e o espiritual, quando a voz pode ecoar sem interrupção. Esforço sem decreto mantém a porta fechada. Quantos trabalham incansavelmente e ainda assim vivem na escassez? Quantos planejam, economizam, sacrificam e nunca veem o transbordar? O problema não é falta de ação, é ausência de comando. A lei divina não recompensa esforço cego. Ela responde à palavra alinhada. Você pode correr em círculos por anos, mas se a boca nunca se abriu para decretar o novo, a porta permanece trancada. O dinheiro não espera que você mereça, espera que você ordene. E a ordem mais eficaz é aquela dada no momento em que o corpo está em fluxo, quando a água corre sobre você como símbolo vivo da renovação que você está prestes a declarar. A água amplifica a intenção porque alinha corpo e voz. Quando você fala em pé, parado, a palavra sai, mas pode encontrar resistência mental. Quando você fala sentado, relaxado, a palavra pode perder força. Mas quando você fala debaixo da água corrente, algo muda. A sensação do fluxo externo reflete o fluxo interno que você deseja ativar. A água sobre a pele é lembrete físico de que tudo pode se mover, se renovar, se limpar, se transformar. E quando você fala nesse estado, a palavra ganha velocidade. Corpo molhado, mente suspensa, voz firme. Essa é a tríade da manifestação acelerada. A água não é apenas metáfora, é amplificador espiritual. Ela carrega embora o que não serve e traz para perto o que foi chamado pela palavra. A água do banho é o rio da renovação. Assim como um rio nunca para de correr, o suprimento divino nunca cessa de fluir. O problema nunca foi falta de provisão, foi bloqueio no canal. E esse bloqueio não é externo, é interno. São crenças antigas que agem como pedras no leito do rio. São palavras de medo que agem como represa espiritual. São silêncios prolongados que agem como seca na fonte. Mas quando você entra no banho e declara a verdade, você remove as pedras, você rompe a represa, você convoca a chuva. A água que escorre pelo corpo é símbolo do dinheiro que escorrerá pela vida. E a voz que comanda debaixo do chuveiro é a mesma voz que governa o cofre invisível do universo. O dinheiro responde à frequência, não à ansiedade. Frequência é o tom vibracional que você emite quando fala. Ansiedade é o ruído emocional que bloqueia a transmissão. Se você declara a frase com desespero, o dinheiro ouve falta. Se você declara com dúvida, o dinheiro ouve contradição. Mas se você declara com calma autoridade, como quem simplesmente lembra uma lei que sempre existiu, o dinheiro ouve comando e obedece.
A frequência correta não é alta, não é forçada, não é dramática. É firme, é clara, é inabalável. E o banho é o ambiente perfeito para calibrar essa frequência, porque a água acalma o sistema nervoso, silencia o barulho mental e permite que a voz saia pura, sem contaminação de medo. Deixe-me contar uma história verdadeira. Uma mulher veio até mim dizendo que havia tentado tudo: orações, visualizações, afirmações escritas. Nada mudava. Sua conta bancária permanecia vazia, suas oportunidades nunca se concretizavam. Perguntei: "Você tem falado em voz alta?" Ela disse que não, que apenas pensava as palavras. Então dei uma instrução simples. Durante 7 dias, toda vez que entrar no banho, diga em voz audível: "O dinheiro flui para mim agora, por direito divino." Não grite, não sussurre, fale como quem assina um documento oficial. Ela obedeceu. No 3º dia, recebeu um telefonema de um cliente antigo oferecendo um projeto que ela havia desistido de conseguir. No 5º dia, um pagamento atrasado foi liberado. No 7º dia, ela me escreveu: "Quando a voz mudou, o pagamento apareceu. Não foi coincidência, foi lei." A palavra proferida no fluxo da água abriu o canal que o silêncio mantinha fechado. Outra história: um homem que por meses ouvia não em todas as negociações. Ele tinha competência, tinha experiência, mas toda vez que apresentava sua proposta, algo travava. Ensinei-lhe o mesmo princípio: use o banho como altar de decreto. Todos os dias, antes de começar o trabalho, entre debaixo da água e declare: "O dinheiro flui para mim agora, por direito divino." Ele resistiu no começo. Achava estranho falar sozinho no banheiro, mas decidiu testar. No 2º dia de prática, um cliente que havia recusado sua proposta voltou atrás e fechou o contrato. No 10º dia, outro cliente que nunca havia respondido seus e-mails o procurou com urgência. Ele me disse: "O não virou sim após o decreto diário." A diferença não estava na proposta comercial, estava na frequência vibracional que ele passou a emitir. Quando ele alinhou a voz à verdade, o universo alinhou as respostas ao comando. Existem palavras proibidas que trancam o fluxo. Difícil, demora, talvez. Toda vez que você diz "é difícil ganhar dinheiro", você instrui a lei a criar dificuldade. Toda vez que diz "isso vai demorar", você programa atraso. Toda vez que diz "talvez um dia", você cancela a urgência divina. Essas palavras não são inofensivas, são decretos invertidos. São comandos que trabalham contra você. E se você as pronuncia diariamente, no trabalho, nas conversas, nos pensamentos verbalizados, você está construindo uma prisão de escassez com a própria língua. A lei não julga suas intenções, apenas obedece suas declarações. Por isso, banir essas palavras da boca é tão crítico quanto usar as palavras corretas. As substituições divinas são estas: agora, ordenado, liberado. Em vez de "é difícil", diga "é ordenado." Em vez de "vai demorar", diga "é agora." Em vez de "talvez", diga "é liberado." Essas palavras carregam frequência de finalidade, não de espera. Elas instruem a lei a manifestar imediatamente, não eventualmente. E quando você as pronuncia debaixo da água, elas ganham força multiplicada. A água amplifica o que é verdadeiro e dilui o que é falso. Por isso, o banho é o momento ideal para reprogramar a linguagem financeira. Cada ducha é oportunidade de apagar palavras de escassez e instalar palavras de comando. A mente é o molde, a palavra é o selo. A mente cria o formato do que você deseja manifestar. Mas a palavra sela esse formato, torna-o oficial, autoriza a lei a preencher o molde com substância real. Sem a palavra falada, o molde permanece vazio. Você pode visualizar abundância por horas, mas se a boca nunca se abriu para decretar, a lei não tem permissão para agir. A palavra é a assinatura espiritual que valida o pedido. E quando essa assinatura é dada no ambiente do fluxo, debaixo da água corrente, ela ganha autenticidade máxima. O universo reconhece: este não é desejo vago, é comando selado. Em Romanos 12:2 está escrito:
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Este é o fundamento da lei. Renovar a mente é mudar o som interno. Não basta rejeitar o padrão do mundo, é preciso instalar um novo padrão. E esse novo padrão não vem de livros, cursos ou teorias. Vem da palavra repetida, ritmada, falada em voz audível, até que a mente não tenha escolha senão aceitar. Quando você diz todos os dias, debaixo da água, o dinheiro flui para mim agora, você está renovando a mente. Está substituindo o disco antigo de escassez pelo disco novo de comando. E a mente, uma vez renovada, obriga a vida externa a se reorganizar. O dinheiro é servo obediente ao comando claro. Ele não tem vontade própria, não escolhe a quem servir baseado em merecimento ou esforço. Ele serve aquele que fala com autoridade. Se você fala como mendigo, ele trata você como mendigo. Se você fala como governador, ele o trata como governador. A diferença está na voz, e a voz correta é aquela que não implora, não negocia, não duvida. É a voz que declara, que ordena, que espera obediência. Quando você pronuncia a frase no banho, não está pedindo favor ao dinheiro. Está lembrando ao dinheiro quem é o Senhor e quem é o servo. E o dinheiro, como toda substância espiritual, obedece imediatamente ao tom de comando. Quem implora, confirma a escassez. Quem decreta, confirma a lei. Implorar é a linguagem da falta. Decretar é a linguagem do domínio. Quando você implora, você diz ao universo, eu não tenho e preciso que alguém me dê. Quando você decreta, você diz, eu governo e ordeno que apareça. A diferença não é sutil, é abissal. E o universo, que não tem emoções, mas tem leis, responde à segunda postura, nunca à primeira. Por isso, no banho, você não suplica, não pede, não espera piedade, você comanda. E o comando mais eficaz é a frase âncora, que logo será entregue a você. Prepare-se para o clímax. Poucas palavras, voz firme, ritmo calmo. Não será discurso longo, não será explicação complexa. Será frase curta, carregada de poder, pronunciada com a certeza de quem sabe que a lei nunca falha. E quando você a disser pela primeira vez debaixo da água, algo dentro de você reconhecerá a verdade. O bloqueio começará a se dissolver. O fluxo começará a retornar. E em dias, não anos, você verá a evidência de que a palavra funciona. O eu que implora precisa morrer para que o eu que comanda possa nascer. Essa não é linguagem simbólica, é cirurgia espiritual. Enquanto você se identifica com a versão de si mesmo que pede, que espera, que negocia com o universo, o fluxo permanece bloqueado. A lei não responde à identidade antiga, responde à nova. E a nova identidade não se forma por pensamento positivo ou intenção vaga. Ela se forma pela morte declarada do velho eu e pelo nascimento decretado do novo. No banho, debaixo da água, você não está apenas lavando o corpo. Está enterrando a velha identidade e ressuscitando como governador espiritual. A água que escorre leva embora o mendigo. A voz que declara convoca o rei. A identidade antiga diz, eu preciso de dinheiro. A nova identidade diz, o dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Vê a diferença? A primeira fala da falta, a segunda fala da lei. A primeira implora, a segunda ordena. A primeira espera que algo externo mude. A segunda declara que a mudança já começou. Você não pode carregar as duas identidades ao mesmo tempo. Ou você é o mendigo ou é o governador. Ou você pede ou você comanda. E a transição entre um e outro não acontece por evolução gradual. Acontece por decreto abrupto. No momento em que você pronuncia a frase âncora pela primeira vez, debaixo da água, com voz firme e mente alinhada, o velho eu é crucificado. E o novo eu emerge, não porque você merece, mas porque você falou. Florence Scovel Shinn, mestra da lei espiritual, ensinou que a palavra falada é o instrumento mais poderoso do homem.
Ela não escreveu teorias abstratas, ela viveu e demonstrou a lei. Em um de seus relatos mais conhecidos, ela conta a história de uma mulher que estava à beira da miséria financeira. A mulher havia perdido o emprego, as economias estavam esgotadas e a evicção era iminente. Desesperada, ela procurou Florence e disse: "Não sei o que fazer, não há saída." Florence olhou para ela e disse: "Há uma saída, e ela está na sua boca." Ela ensinou a mulher a parar de falar sobre a falta e começar a decretar o suprimento. Instruiu-a a dizer todos os dias, em voz audível, uma frase simples: "Meu suprimento vem de Deus e agora aparece na forma perfeita." A mulher obedeceu. No terceiro dia, recebeu uma carta inesperada de um parente distante com dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado. Na semana seguinte, uma oferta de trabalho surgiu de uma fonte que ela nunca havia considerado. Florence explicou: "O dinheiro sempre esteve disponível, mas a palavra da mulher estava bloqueando o canal. Quando ela mudou a palavra, o fluxo retornou." Florence Scovel Shinn também ensinou que o universo é um espelho fiel. Ele não corrige suas declarações, apenas as reflete. Se você diz "é difícil", a vida se torna difícil. Se você diz "é fácil e ordenado", a vida se alinha à facilidade. Ela contava de um homem que repetia constantemente: "Nunca consigo fechar um negócio." E assim era. Toda negociação falhava no último momento. Florence o confrontou: "Você está decretando seu próprio fracasso. Mude a palavra e a vida mudará." O homem, cético mas desesperado, começou a dizer: "Eu agora fecho todos os negócios com sucesso divino." Em 2 semanas, fechou 3 contratos que estavam parados havia meses. Ele perguntou a Florence: "Como pode ser tão simples?" Ela respondeu: "Sempre foi simples. Você apenas nunca havia usado a lei corretamente." A lição é clara. A vida não lhe nega nada, você se nega pela palavra errada. E quando você corrige a palavra, a vida corrige a experiência. Florence também alertava sobre o perigo de falar casualmente sobre escassez. Ela dizia: "Nunca diga, 'Não posso pagar isso', pois você está decretando pobreza. Diga, 'Isso não é para mim agora, mas meu suprimento é ilimitado.'" Ela viveu essa verdade radicalmente. Mesmo em momentos de aparente falta, ela se recusava a falar como vítima. E sempre que precisava de algo, ela decretava: "Eu dou graças porque isso já é meu na substância divina, e agora se manifesta na forma perfeita." E, invariavelmente, a provisão aparecia. Não porque ela tinha sorte, mas porque ela governava a lei pela palavra. Florence Scovel Shinn provou que a língua humana, quando alinhada à verdade divina, é a ferramenta mais poderosa da Terra. Contraste agora. O velho eu espera que o dinheiro prove que pode vir. O novo eu declara que o dinheiro já está a caminho. O velho eu diz: "Quando eu ver, eu acreditarei." O novo eu diz: "Porque eu acredito, eu verei." O velho eu negocia com a escassez, tentando gerenciar a falta. O novo eu ignora a aparência e comanda a lei. Essa mudança não é filosófica, é prática. E ela começa no banho, debaixo da água, quando você pela primeira vez pronuncia a frase âncora sem vergonha, sem dúvida, sem desculpa. Naquele momento, você não está mais fingindo prosperidade. Você está decretando-a. E a diferença entre fingir e decretar é a diferença entre esperança e comando. O ego antigo dirá: "Isso é absurdo, falar sozinho no banho não mudará nada." Ignore. O ego antigo é o guardião da prisão da escassez. Ele defenderá a limitação até o último suspiro porque é feito de medo. Mas você não serve mais ao ego. Você serve à lei. E a lei diz claramente: a palavra falada em fé cria realidade. O ego tentará envergonhá-lo. Dirá que você é ridículo, que está se iludindo, que nada vai mudar. Mas no momento em que você abre a boca debaixo da água e declara: "O dinheiro flui para mim agora, por direito divino", o ego perde poder. Porque a palavra carrega frequência mais alta que o pensamento. E frequência alta dissolve estruturas de medo.
A destruição do ego não é violenta, é vocal. Você não precisa lutar contra pensamentos negativos. Você só precisa falar palavras mais altas. Toda vez que o ego sussurra, você não tem dinheiro, você decreta em voz audível, o dinheiro flui para mim agora. Toda vez que o ego diz, isso nunca funcionou antes, você responde, por direito divino, funciona agora. A palavra falada tem autoridade que o pensamento nunca terá. Por isso, o banho é o campo de batalha perfeito. Ali você está sozinho, vulnerável, nu, sem máscaras. Ali o ego não pode se esconder. E ali a palavra pode ecoar sem interrupção até que o velho eu se renda. A ressurreição não acontece sem morte. Jesus não ressuscitou sem antes passar pela cruz. Você não ascenderá em prosperidade sem antes crucificar a identidade de escassez. E a cruz, neste caso, não é sofrimento externo. É o momento em que você olha para o espelho, molhado, vulnerável, e diz ao reflexo: você não me governa mais. Eu agora falo como lei. Esse é o momento da virada. Não quando você sente diferente, mas quando você fala diferente. A ressurreição começa na língua, não no sentimento. Muitos tentaram afirmações e desistiram porque não viram resultado imediato. O erro não foi a afirmação, foi a inconsistência. Você não pode decretar hoje e duvidar amanhã. Não pode falar prosperidade pela manhã e escassez à tarde. A lei responde ao padrão dominante, não à tentativa isolada. Por isso, o ritual do banho é tão poderoso. Ele cria consistência. Todos os dias, no mesmo horário, debaixo da água, você declara a mesma verdade. Não importa o que aconteceu durante o dia. Não importa o saldo da conta. Não importa a aparência externa. Você entra no banho e reafirma: o dinheiro flui para mim agora, por direito divino. E a cada repetição, o novo eu se fortalece e o velho eu enfraquece até desaparecer completamente. A identidade antiga dizia: eu luto para sobreviver. A nova identidade diz: eu governo pelo comando. A antiga dizia: preciso convencer o universo. A nova diz: eu ordeno e o universo obedece. A antiga dizia: tomara que funcione. A nova diz: já está feito. Essas não são nuances sutis, são mundos opostos, e você não transita entre eles por terapia, meditação ou leitura. Você transita pela palavra falada repetidamente até que o sistema nervoso aceite a nova verdade como padrão permanente. O banho é o altar, porque ali você está em fluxo. A água que corre sobre você é profecia física do dinheiro que correrá sobre sua vida. Mas a profecia só se cumpre quando a boca se abre. Água sem palavra é apenas banho. Água com palavra é ritual de ressurreição. Você não sai do chuveiro como a mesma pessoa. Você emerge como nova criatura, lavado não apenas do suor do dia, mas da identidade de escassez que você carregou por anos. A cada banho, você enterra o velho. A cada decreto, você convoca o novo. E quando isso se torna hábito diário, a transformação deixa de ser esperança e se torna destino manifesto. O velho eu está morto. Você o matou com a palavra. O novo eu está vivo. Você o ressuscitou pelo comando. E agora você está pronto para receber a frase que sela tudo. A frase que, quando pronunciada no fluxo da água, abre o cofre invisível e libera o dinheiro que sempre foi seu por direito divino. A palavra não é teoria, é ferramenta. E toda ferramenta precisa ser usada. Você já aprendeu a lei. Já viu o mecanismo. Já enterrou o velho eu. Agora é hora de aplicar. Não amanhã, não quando sentir-se pronto. Agora. Porque a lei não espera preparo emocional. Ela espera comando vocal. E o comando mais eficaz é aquele dado no ambiente do fluxo, quando a água corre, quando o corpo está nu de máscaras e a voz pode ecoar sem impedimento. O banho deixa de ser rotina e se torna cerimônia. A água deixa de ser apenas limpeza e se torna consagração. E você deixa de ser espectador da vida e se torna legislador da realidade.
Conheço um homem que por anos reclamava que o dinheiro nunca chegava na hora certa. Sempre atrasado, sempre escasso, sempre insuficiente. Um dia ele me perguntou: "Por que comigo é sempre assim?" Eu respondi: "Porque você decreta atraso todos os dias." Ele ficou confuso. Eu expliquei: "Toda vez que você diz o dinheiro sempre atrasa, você está ordenando que atrase. A lei não julga se você quer ou não. Ela só obedece o que você fala." Ensinei-lhe a entrar no banho e decretar o oposto. "O dinheiro flui para mim agora, por direito divino." Ele testou. No quarto dia, um cliente que devia há meses pagou adiantado. No oitavo dia, uma oportunidade que ele nem havia buscado apareceu com pagamento imediato. Ele ligou e disse: "Eu mudei a palavra e o tempo mudou comigo. A lei não tem calendário próprio, ela usa o calendário da sua voz." Outra mulher me contou que sempre que olhava a conta bancária, sentia aperto no peito. O número baixo a paralisava. Eu disse: "Pare de consultar o saldo como se fosse oráculo, comece a consultar a lei." Ela não entendeu. Expliquei: "Antes de abrir o aplicativo do banco, entre no banho e declare: o dinheiro flui para mim agora, por direito divino." Deixe a palavra ser a primeira informação do dia, não o número na tela. Ela obedeceu. Em uma semana, o aperto no peito sumiu. Em 2 semanas, o número começou a subir. Ela não mudou o trabalho, não mudou o salário, mudou a frequência. E a frequência atraiu o fluxo. Um jovem empresário me disse certa vez: "Eu trabalho mais que todos, mas ganho menos." Perguntei: "O que você diz enquanto trabalha?" Ele respondeu: "Eu penso que preciso trabalhar mais para conseguir mais." Eu corrigi: "Aí está o erro. Você decreta esforço sem resultado. Mude o decreto. Antes de começar o dia, entre no banho e diga: o dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Não porque você trabalha, mas porque você comanda." Ele aceitou. No primeiro mês, fechou um contrato que valia mais que 6 meses de trabalho anterior. No segundo mês, outro. Ele me escreveu: "Eu parei de provar e comecei a governar." A diferença entre esforço esgotante e fluxo abundante não está na quantidade de horas, está na qualidade da palavra. Estas histórias não são exceções. São demonstrações da lei. A lei não funciona para alguns e falha para outros. Ela funciona para quem fala corretamente, no ambiente correto, com a frequência correta. E o ambiente mais poderoso é o banho. Por quê? Porque ali você está em transição física. Sai sujo, sai limpo. Sai cansado, sai renovado. E essa transição externa simboliza a transição interna que você está prestes a ativar pela palavra. A água que lava o corpo prepara a mente para aceitar que tudo pode mudar, agora, imediatamente, sem demora. A metáfora se completa aqui. A água é o rio da renovação. O bloqueio é a pedra no leito. A sua voz é a correnteza que remove a pedra e restaura o fluxo. Quando você fala, a pedra se move. Quando você silencia, a pedra permanece. Simples assim. A lei não é complexa, é exata. Você não precisa entender toda a física espiritual. Você só precisa abrir a torneira, entrar debaixo da água e dizer a frase: a lei fará o resto. O universo organizará as circunstâncias. As oportunidades surgirão. Os pagamentos se desbloquearão. Porque a palavra falada no fluxo é comando que a substância divina não pode ignorar. Prepare-se agora. Não psicologicamente, mas vocalmente. Respire fundo. Sinta a água imaginária sobre você. Imagine-se nu, vulnerável, honesto diante da lei. Sem armadura social, sem máscara profissional, sem desculpa mental. Apenas você e a verdade. E nesse estado de nudez espiritual, a palavra tem poder máximo. Porque não há nada entre a sua voz e a lei. Nenhuma camada de fingimento. Nenhuma negociação. Apenas comando direto. A frase que você receberá agora não é longa. Não é complicada. Não exige preparação mística. É curta, clara, carregada. 10 palavras que mudam tudo.
10 palavras que abrem o cofre invisível. 10 palavras que liberam o fluxo que estava represado. Você não precisa memorizá-las perfeitamente. Você só precisa senti-las na boca, deixar que saiam com autoridade, repeti-las até que o corpo reconheça a nova vibração. E quando o corpo reconhece, a vida obedece. A água continuará correndo. O chuveiro continuará aberto. Mas algo mudará dentro de você. A primeira vez que você pronunciar a frase debaixo da água, você sentirá um clique espiritual. Pode ser sutil, pode ser profundo, mas estará lá. É o som da fechadura abrindo, é o barulho da pedra se movendo, é o início do fluxo que você estava esperando há tanto tempo. E esse clique não vem do esforço, vem do som. Não vem da luta, vem da lei. Não vem de merecer, vem de decretar. Você está pronto. Não porque estudou tudo, mas porque ouviu o suficiente. Não porque entendeu cada detalhe, mas porque a lei não exige entendimento, exige obediência vocal. A água está pronta. A frase está pronta. O universo está pronto. Só falta você abrir a boca. E no momento em que abrir, o fluxo começa. Não em teoria, na prática. Não algum dia, agora. Não talvez, com certeza. Porque a lei, quando ativada pela palavra no ambiente do fluxo, não pode falhar. Nunca falhou, nunca falhará. A transição termina aqui. O ensinamento acabou. A explicação está completa. Agora é hora do comando. Hora de você sair da plateia e entrar no palco. Hora de você parar de ouvir sobre a lei e começar a falar a lei. O banho está esperando. A água está pronta. E a frase que muda tudo será dada a você agora, não como sugestão, mas como decreto. 3 vezes. Com autoridade, com ritmo, com a certeza de quem sabe que a palavra nunca volta vazia. Agora você fala. Não comigo, mas com a lei. Não como teste, mas como decreto. Respire fundo 2 vezes. Alinhe a coluna. Imagine a água correndo sobre você. E quando estiver pronto, quando sentir que não há dúvida nem desculpa entre você e a verdade, abra a boca e declare. Não grite, não sussurre. Fale no tom de quem assina um documento oficial. Fale como quem sabe que a palavra é lei, e a lei não pode falhar. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Sinta o peso de cada palavra. O dinheiro. Não algum dinheiro, não um pouco, mas o dinheiro, a substância completa. Flui. Não trava, não atrasa, não negocia, mas flui, como água, como rio, como correnteza imparável. Para mim, não para outro, não para quem merece mais, mas para mim, porque eu sou o governador da minha realidade. Agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora, neste momento, neste sopro. Por direito divino. Não por sorte, não por esforço, mas por direito, por lei, por alinhamento com a fonte que nunca seca. Respire e repita, desta vez mais firme, mais devagar. Deixe cada palavra pousar no ar antes de pronunciar a próxima. Você não está se convencendo. Você está comandando. A lei está ouvindo. O universo está reorganizando. A substância está se movendo. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Você sentiu? Algo mudou. Pode ter sido sutil. Pode ter sido um arrepio, um suspiro, uma leveza no peito, uma certeza inesperada. Essa é a lei respondendo. Esse é o clique da fechadura. Esse é o som da pedra se movendo no rio. O fluxo começou. Não porque você merece, mas porque você falou. Não porque você convenceu o universo, mas porque você o instruiu. A palavra foi emitida. A frequência foi estabelecida. O comando foi dado. Agora, pela terceira e última vez, com toda a autoridade que existe em você. Não como quem pede favor, como quem lembra ao dinheiro quem é o Senhor, como quem convoca o servo obediente, como quem sabe que a lei, uma vez ativada pela voz certa no ambiente certo, não pode voltar vazia. Respire e decrete. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Está feito. A palavra foi pronunciada 3 vezes. O número da completude, o ritmo da confirmação.
A primeira vez plantou a semente, a segunda regou, a terceira selou. Você não precisa mais implorar, não precisa mais explicar, não precisa mais negociar. O comando foi dado, e a lei, fiel como sempre foi, como sempre será, já começou a cumprir. Não fique aguardando sinais imediatos. Não vigie o celular esperando notificação. Não cheque a conta bancária a cada hora. A lei não é apressada, é exata. Ela organizará as circunstâncias no tempo perfeito. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em 3 dias. Mas será, sempre é. Porque a palavra, quando dita no fluxo da água com a frequência correta, ativa mecanismos invisíveis que o olho humano não enxerga, mas a vida precisa obedecer. O erro comum é falar uma vez e duvidar depois. Falar pela manhã e reclamar à tarde. Falar no banho e contradizer no trabalho. Não faça isso. A palavra é semente. Você não planta e depois desplanta. Você planta e protege. Toda vez que a dúvida vier, toda vez que a aparência gritar, toda vez que o medo tentar retornar, você volta ao banho, entra debaixo da água e repete. O dinheiro flui para mim agora por direito divino. Quantas vezes forem necessárias até que o sistema nervoso aceite a nova verdade como padrão permanente. Você não está mais esperando o dinheiro. O dinheiro está se movendo em sua direção. Você não está mais perseguindo a provisão. A provisão está localizando você. Você não está mais tentando merecer. Você está decretando o que já é seu por direito divino. E essa mudança de postura, invisível aos olhos humanos, é visível à lei. E a lei responde não ao desespero, mas ao domínio. Não à súplica, mas ao comando. Não ao medo, mas à frequência da certeza que você acabou de estabelecer pela palavra falada 3 vezes. O clímax passou. O comando foi dado. A lei foi ativada. Agora você precisa de apenas uma coisa: manter o ritmo. E o ritmo não é complicado. É simples, diário, sagrado. Nos próximos 7 dias, você fará do banho um altar. Você transformará o chuveiro em trono. E toda vez que a água correr sobre você, a palavra correrá da sua boca. E no 7º dia, quando você olhar para trás, verá que algo mudou. Pode ser interno, pode ser externo. Mas terá mudado, porque a lei, quando fielmente honrada pela voz, não pode deixar de honrar quem a honrou. Pelos próximos 7 dias, você caminha como quem segura o decreto na boca. Não é teste, é prática. Não é experimento, é lei ativada. Todos os dias, sem falha, você entrará no banho e repetirá a frase. Uma vez é suficiente para quem já entendeu. 3 vezes é poderoso para quem quer selar. 7 vezes é para quem deseja domínio completo. Escolha o seu nível. Mas não escolha o silêncio. O silêncio cancela o decreto. A palavra mantém o fluxo. Manhã, antes de qualquer palavra externa, antes de checar mensagens, antes de ouvir notícias, você entra no banho. A água corre, você respira e declara: o dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Essa é a senha do dia. Essa é a frequência que governará as próximas horas. Não importa o que aparecer depois. A palavra da manhã já estabeleceu o tom. O universo já ouviu. A lei já se moveu. Meio do dia. Se possível, no intervalo, quando o cansaço tenta subir, quando a dúvida tenta voltar, você entra no banheiro, molha as mãos, sente a água e sussurra a frase novamente. Não precisa ser no chuveiro. Pode ser na pia. Mas a água precisa tocar a pele. E a voz precisa ecoar, mesmo que baixa. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. Isso não é obsessão, é manutenção espiritual. Você está lembrando ao corpo que a lei está ativa, que o fluxo está aberto, que nada mudou desde amanhã. Noite, antes de dormir, você volta ao banho. Lava o dia, lava o cansaço, lava as dúvidas que tentaram se infiltrar. E ali, debaixo da água, você repete a frase pela última vez. Não com urgência, mas com gratidão. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. E deixa que o sono venha.
porque enquanto você dorme, a lei continua trabalhando. Enquanto você descansa, a substância continua se organizando. E quando você acordar, o fluxo terá avançado mais um passo. Os sinais virão, não necessariamente como dinheiro direto na conta, mas como movimentos. Em 24 a 72 horas, você notará algo. Pode ser uma ideia que surge do nada. Pode ser um convite inesperado. Pode ser uma liberação que estava travada. Pode ser um sim, onde antes havia não. Esses são os sinais de que a lei está cumprindo. Não ignore. Não chame de coincidência. Reconheça. Agradeça. E continue falando. Porque a lei ama quem é fiel ao ritmo. Não vigie o resultado. Vigie a identidade. O erro fatal é focar no saldo bancário e esquecer a transformação interna. Você não está fazendo ritual para enganar o universo. Você está reprogramando sua identidade, de mendigo para governador, de suplicante para comandante. E quando a identidade muda, o saldo não tem escolha senão acompanhar. Então, nos 7 dias, observe-se. Você está falando diferente? Está caminhando diferente? Está reagindo diferente às aparências? Se sim, a lei está funcionando. Se não, aumente a frequência da palavra. Agora eu lhe peço algo. Não como favor, mas como contrato espiritual. Escreva a frase nos comentários abaixo. Não por engajamento, não por algoritmo, mas como ato de ativação. Quando você digita a frase, quando a vê escrita com as suas próprias mãos, quando a expõe publicamente, algo se sela. Você não está mais testando, está declarando. Você não está mais experimentando, está concordando. Escreva. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. E deixe que esse comentário seja seu primeiro decreto público. A lei não se importa se alguém vê ou não. Ela só se importa que você ousou falar. Volte aqui depois dos 7 dias. Volte e testemunhe. Conte o que mudou. Não porque eu preciso saber, mas porque outros precisam ouvir. A lei se fortalece quando é demonstrada, e quando você testemunha que a palavra funcionou, que o fluxo voltou, que o bloqueio se dissolveu, você está ensinando a lei sem ensinar. Está provando sem argumentar. E outros, vendo a prova, terão coragem de falar também. Você não corre atrás do dinheiro. Você o chama. Você não persegue a provisão. Você a convoca. Você não implora ao universo. Você comanda pela palavra. E quando a palavra é dita no fluxo da água, no ritmo da fé, com a frequência da certeza, o dinheiro não pode resistir. Ele vem. Sempre vem. Porque é servo obediente da lei. E a lei obedece quem fala com autoridade. Trono acima do túmulo. Você não governa mais pela luta. Governa pela palavra. O túmulo era o lugar do silêncio, da dúvida, da identidade morta. O trono é o lugar da voz, da certeza, da identidade ressuscitada. E todo banho, a partir de agora, é subida ao trono. Você entra mendigo e sai rei. Entra calado e sai legislador. Entra bloqueado e sai fluindo. Porque a água lava, mas a palavra governa. E quem governa pela palavra nunca mais precisará implorar por suprimento. No próximo episódio, o rito que sela ganhos enquanto você dorme. Mas antes de ir, antes de fechar esta página, antes de voltar ao mundo, respire fundo. Sinta a água imaginária sobre você. E diga uma última vez. Não para mim, não para a tela, mas para a lei que está ouvindo. O dinheiro flui para mim agora, por direito divino. E saiba que está feito. A palavra foi falada, o fluxo foi aberto, e o dinheiro está a caminho. Eu sou lei.